Olá, eu sou o Francisco Calassa, professor da Faculdade Senai FATESG, e hoje nós vamos falar sobre aplicações da IA na indústria, o nosso Momento IA na Indústria. Agora, vamos começar a falar sobre sistemas de recomendações. Vamos sair um pouco daquela pegada que a gente estava sobre reconhecer o capacete, reconhecer faces, e vamos agora falar sobre como os sistemas recomendam produtos para as pessoas. Para que serve isso? Normalmente você vai nas lojas, online, e-commerce, Amazon, Submarino, Americanas, aqui só para citar algumas. Quando você clica num produto, você já deve ter visto que a loja oferece produtos parecidos para você. Ou então, quando você compra um determinado produto, a loja diz, pessoas que compram esse produto também compram este outro. Isso é o que nós chamamos de recomendação. A gente vê isso também acontecendo em sistemas como o Netflix. Você assiste uma série e depois a Netflix ela recomenda para você um outro tipo de episódio, uma outra série, um outro filme parecido com o que você já tem visto. Agora a pergunta, como será que isso funciona? Como será que o computador é capaz de aprender o comportamento de uma pessoa para poder recomendar para outra algum produto, alguma série, alguma coisa? Dá uma olhada agora na tabela e nesta tabela você pode perceber que tem as pessoas nas linhas e os filmes nas colunas. Nas células eu tenho a nota que cada pessoa deu para um determinado filme. Aqui você está vendo que a Ana, ela deu a nota de 2,5 para o Fred vs Jason, já 3,5 para o Ultimato Bourne. Aqui está claro que ela prefere filme como Ultimato Bourne do que Fred vs Jason. O Exterminador do Futuro também parece que ela gostou. Já o Norbit não tanto. O Marcos, ele gostou demais do Exterminador do Futuro, porque ele deu nota 5, assim como a Janaína também. Já o Adriano deu nota 3 para o Exterminador do Futuro e preferiu o Ultimato Bourne. Nessa tabela você percebe que tem algumas lacunas. Essas lacunas quer dizer que a pessoa não assistiu os filmes. E esse é o nosso desafio. Qual seria a nota que a Cláudia daria para o filme Fred vs Jason? Qual seria essa nota? Qual seria a nota que o Pedro daria para o Star Trek? Qual seria a nota que a Janaína daria, por exemplo, para o Star Trek? Para calcular essa nota, nós vamos colocar os filmes e as pessoas num gráfico e calcular a distância e o quão similar é um filme do outro. O filme é mais similar quanto menor for a distância entre os dois filmes. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Aqui eu estou comparando o filme Exterminador do Futuro com Star Trek. Aí eu coloquei aqui as pessoas que assistiram os dois, Marcos, Adriano, Cláudia e Ana, que estão aqui. Marcos, Adriano, Cláudia e Ana. Bom, neste caso, no eixo X, eu coloquei aqui as notas do Star Trek. No eixo Y, eu coloquei as notas do Exterminador. E para cada pessoa. Então aqui dá para ver que o Adriano avaliou 2 no Star Trek e 3 no Exterminador. A Ana avaliou 3 no Star Trek e 3,5 no Exterminador. Assim vai. Agora, a recomendação vai ser definida calculando a distância entre os pontos, entre as pessoas. Então percebe que no caso do Exterminador e Star Trek, o gosto da Cláudia e da Ana estão próximos, enquanto que o gosto do Marcos e da Ana estão bem distantes. Então, na hora de sugerir, eu vou preferir sugerir para uma outra pessoa que estiver mais próxima de Cláudia e Ana, o que Cláudia e Ana gostam. No caso aqui, o que está faltando sugerir a Ana assistiu todos, é para Cláudia. Então eu percebo que no caso dos gostos de Star Trek e Exterminador, o gosto da Cláudia e da Ana são parecidos. Então provavelmente o gosto da Cláudia para Fred vs Jason pode ser que seja parecido também. Entendeu como funciona? E aí a pergunta, como eu calculo essa distância? A distância ela vai ser calculada utilizando uma fórmula simples que você já deve ter aprendido aí no segundo grau, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos auxilia a calcular uma coisa que nós chamamos de distância euclidiana, que é basicamente o seguinte, vamos pensar que eu quero calcular a distância do Marcos para com o Adriano. Eu vou pensar aqui num triângulo retângulo entre Marcos e Adriano. Então, mais ou menos assim. Então eu vou diminuir a distância x
elevar ela ao quadrado, vou calcular a distância y elevado ao quadrado, depois tiro a raiz quadrada disso, eu tenho a distância entre Marcos e Adriano. É assim, então eu vou calcular a distância entre todos e quanto mais próximo eles estiverem, mais próximos eu vou entender que são similares. No próximo episódio, nós vamos fazer o código para calcular isso. Nós vamos poder recomendar, eu vou calcular de tal forma que vamos sim oferecer sugestões para a Cláudia sobre os filmes que ela não assistiu, como que ela avaliaria os filmes que ela não assistiu, se ela vai gostar ou não vai. Então não perca o próximo episódio. Você gostou desse episódio? O que está achando da nossa série? Não deixa de comentar. Coloque sugestões sobre o que você gostaria de ver, quais as aplicações você gostaria que nós construíssemos aqui no nosso Momento IA na indústria. Continue nos acompanhando para aprender mais sobre aplicações de inteligência artificial e até a próxima.